Oi, pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Hoje o nosso dia hipotético vai ser dia 13/7/2020. Por quê? Porque dia 11 foi sábado, dia 12, domingo, então dia 13, segunda-feira. Vamos ler essa parte aqui. Ler e escrever. Atividade sobre o texto Chapeuzinho Branco, página 125, novo texto. 125 a 130. Com certeza, você já deve ter ouvido falar do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. O que você acha de conhecer outra versão desse conto? O texto do conto Chapeuzinho Vermelho está dividido em 5 partes, todas elas. E se precisar, peça ajuda de um adulto. Então, na verdade, a gente já leu uma história da Chapeuzinho Branco, né? A gente leu várias variações da história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos ler esse texto do livro, que pode estar diferente. E vamos responder as atividades de baixo. Atividade 1. Leia o conto Chapeuzinho Branco. Então, a primeira atividade é ir lá e ler o conto. Atividade 2. Agora que você conheceu a história, em seu caderno, faça uma lista dos personagens. Então, lembrando que lista é um embaixo do outro, é só ir lá no texto, ver as pessoas que aparecem e colocar em uma lista. E aqui a gente termina a nossa atividade de português. Vamos para matemática. Aqui. Vamos riscar aqui. 13/7/2020. EMAI, atividade 9.2, página 50. Para a realização desta atividade, a criança irá precisar ler as informações contidas no gráfico. Mostre que o título do gráfico é o tempo de vida de animais, que ele foi produzido pela turma de Mateus. Ou seja, a fonte das informações e os números à esquerda representam os anos de vida dos animais, organizados de 10 em 10, isto é, a escala utilizada. Então, aqui, vocês vão lá na tabela, lá na página 50, vamos lá. E aqui, lá na apostila, tá falando para vocês, um adulto ajudarem vocês a achar o título e a fonte. Porém, a gente já fez atividades que tinham que achar o título e a fonte, eu acredito que vocês já devam estar achando sozinhos. Lembrando novamente, o título tá sempre em cima, no centro. E, geralmente, ele tá em destaque, então ele tá mais pretinho ou ele é de cor diferente. E a fonte tá sempre pequenininha aqui embaixo, certo? Vamos voltar lá e ler o que mais que a gente tem que fazer. Você sabe até quanto tempo vivem alguns animais? O gráfico Tempo de Vida dos Animais, organizados pela turma do Mateus, mostra essas informações. Observe o gráfico, responda as perguntas e aprenda mais sobre os bichos. Em seguida, escolha um animal que não foi pesquisado pela turma do Mateus e tente descobrir até quanto tempo ele vive. Registre essa descoberta no seu caderno. Então, são duas coisas. Primeiro, para fazer essa parte do próprio EMAI. E depois, vocês vão fazer uma pesquisa de um animal que não está ali e colocar no caderno. Vamos lá ver a parte do EMAI. Vamos ler aqui em cima. Atividade 9.2. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi quanto à expectativa de vida dos bichos. Número 1. Observe o gráfico de colunas abaixo que apresenta essas informações e respondam as questões. Notem que nesse gráfico, por ser números não tão grandes quanto aquele outro que a gente viu, eles conseguem ter mais números aqui dentro. E dá pra gente ter uma noção melhor do resultado que tá dando essa coluna. Essa daqui, tá relando certinho, né? Mas essa daqui dá pra ter uma noção melhor. Olha, ela tá quase no meio.
Se ela tá quase no meio, qual que é a metade entre 20 e 30? 25. Então, fica mais fácil de identificar. Isso porque são números menores. Vamos ler a letra A. O que significa tempo médio de vida? Eu acredito que vocês já devem ter tentado fazer isso, então eu vou falar a resposta para quem não sabia ainda. Tempo médio de vida é o quanto que aquele animal pode durar, mais ou menos. Então, vamos pegar como exemplo o cachorro. Então, as pessoas que estudaram foram lá e começaram a marcar. Um cachorro A morreu aos 10 anos de vida de velhice. O cachorro B morreu aos 11 anos de velhice. O C morreu aos 13 anos de velhice. O D morreu aos 11 anos de velhice. E assim fica mais ou menos entre esses números, 10, 11 e 12. Qual que é a metade? Qual que é o número que está no meio entre esses três? Seria o número 11. Então, o tempo médio de vida desses cachorros que eu estou falando é 11 anos. Certo? Letra B. Quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Então, vocês vão aqui na tabelinha olhar quais animais que passam dos 30 anos. Certo? C. Quais animais vivem em média menos de 30 anos? Então, agora vocês vão olhar o que vive menos, o que está abaixo do 30. E claro, tem que estar perto, porque é em média 30 anos. Então, se estiver muito abaixo, não vai ser em média 30 anos. D. Quantos anos vive em média um elefante? Aí eu vou aqui no meu gráfico novamente, vou procurar o elefante e qual que é o número que a barrinha do elefante está relando. E quantos anos em média o elefante vive a mais que o hipopótamo? Então aqui na tabelinha, você vai vir aqui e olhar a data. Quantos anos vive o elefante? Quantos anos vive o hipopótamo? Os dois estão em cima de uma linha com um número redondo. Então, eu pego esses dois valores e se eu quero saber quanto vive a mais, eu estou falando de diferença de idade. Se eu falo de diferença, eu vou fazer uma conta de menos. Então, é só pegar a idade de um menos a de outro, lembrando de deixar o número maior em cima, e assim eu vou descobrir quantos anos, em média, o elefante vivia mais que o hipopótamo. Certo? E aqui finaliza a nossa aula de hoje e todo o nosso módulo. Então, agora, até as próximas atividades.